Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Amados, vamos para mais um estudo? Hoje é um estudo muito legal, um estudo importante que nós iremos fazer, que é sobre o milênio. Esse conceito, essa palavra milênio, não está na palavra, viu, irmãos? Mas o conceito está, né? O conceito dos 1000 anos de Apocalipse 20. Então o conceito sim, mas a palavra, o milênio, não. E hoje nós vamos entender mais sobre o que significa esse milênio. Eu vou ler algumas coisinhas aqui e a gente vai se falando, a gente vai nos interagindo. Eu vou deixar o telefone aqui de contato para vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí no decorrer dos estudos, manda para mim, manda um áudio, manda uma escrita nesse número, né, de WhatsApp, e a gente vai conversando, tá bom? Bom, meus queridos, na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstâncias Satanás estará nesse momento dos 1000 anos? Qual e como será o desfecho de tudo? Eu gostaria de ler umas coisinhas aqui para vocês na história da redenção no livro do Espírito de Profecia. Bom, eu gostaria de ler esse livro aqui para vocês, irmão, rapidinho, a história da redenção. É um livro fantástico que conta toda a história da humanidade, até depois do milênio. Então eu gostaria de ler no capítulo 63, que fala sobre o estudo de hoje. Eu vou ler só algumas coisinhas aqui que diz assim: a ira de Deus, nas 7 últimas pragas, havia sido derramada sobre os habitantes da terra, fazendo-os morder a língua de dor e amaldiçoar a Deus. Antes da volta de Jesus, bem próximo, no fechamento da porta da graça, onde Jesus sai do lugar santíssimo, aonde ele está mediando por nós, pelos nossos pecados diante ao Pai, vai cair as 7 pragas, as 7 últimas pragas. Irmãos, se vocês tiverem a oportunidade de estudar sobre essas pragas de Apocalipse, estude. Eu vou ver se eu vou deixar um link aqui embaixo, aonde um pregador da Igreja Adventista, eu gosto muito dele, ele não é pastor, mas eu gosto muito dele, das pregações dele, e ele pregou sobre isso, aonde até a irmã White teve umas visões sobre as últimas pragas, essas últimas 7 pragas. E só para vocês terem uma base, como vai ser terrível. E isso nos faz pensar na questão da gente lutar para ser salvo. A gente se esforçar para ser salvo. Sabe, irmãos, eu creio muito na questão de que nós não seremos salvos por aquilo que a gente faz, mas eu creio também que a nossa negligência de fazer nos tirará do céu. E essa visão que a irmã White teve, do Espírito de Profecia, que é a irmã White, né? Ela pediu para o anjo tirar essa visão dela, porque ela não estava aguentando de tanto sofrimento que a humanidade vai passar nesse período. Não os salvos, mas os perdidos. Aqueles que não quiseram estar com Jesus. Aqueles que não lutaram para estar com Jesus. Aqueles que não, se colocaram à disposição para Jesus. Esse povo vai sofrer as pragas. E será um momento muito terrível, aonde que para eles não terá mais salvação, e para os salvos não terá mais perdição. Vai ser o último momento da história da humanidade. E Jesus estará voltando nesse momento, nesse período.
A terra parecia inundada de sangue e havia cadáveres de uma extremidade dela à outra. O planeta tinha a aparência de um deserto desolado. Cidades e povoados devastados pelo terremoto estavam em ruínas. Montanhas tinham sido removidas de seus lugares, formando grandes cavernas enormes, pedras lançadas pelo mar ou arrancadas da própria terra estavam espalhadas por toda a sua superfície. Grandes árvores tinham sido arrancadas pela raiz e estavam espalhadas pela terra. Essa será a morada de Satanás nesse momento do milênio, com seus anjos maus durante 1000 anos. Ali ele estará fadado a vagar sem rumo sobre a superfície devastada da terra, e para ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante 1000 anos, ele poderá experimentar o fruto da maldição que causou. Nós vamos entender por que Satanás vai estar vagando nesse mundo tão desolado, tão destruído, por conta da volta de Jesus, por conta das 7 pragas. E nós vamos entender na palavra de Deus o porquê que Satanás estará vagando aqui na terra, o que ele vai estar fazendo e por quê. Restrito apenas à Terra, Satanás não terá o privilégio de percorrer outros planetas para tentar e prejudicar os que não caíram. Durante esse tempo, Satanás sofrerá extremamente. Desde a queda, sua má índole tem estado em constante atividade, mas ele deve ser destituído de seu poder e deixado a refletir no papel que desempenhou desde a sua queda, e aguardar com tremor e terror o futuro terrível, em que deverá sofrer por todo o mal que realizou e ser castigado por todos os pecados que fez com que fossem cometidos. Ouvi aclamações de vitórias dos anjos e dos santos remidos, ressoando como milhares de instrumentos musicais, porque não mais seriam perturbados, nem tentados por Satanás. Louvado seja Deus, meus irmãos. É tudo que eu mais quero nessa vida. E porque os habitantes de outros mundos estavam livres de sua presença e suas tentações. Cristo, unido ao seu povo, julgou os ímpios mortos, comparando seus atos com o código divino, a palavra de Deus, e decidindo cada caso de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. É por isso que eu sempre preguei aqui, irmãos, eu sempre vou pregar. Não é as obras que salvam, mas sem elas nós também não seremos salvos. Então as obras, ela tem um papel sim, no seu lugar, cada um no seu quadrado, mas o papel dela sim é importante para a salvação. Então designaram aos ímpios a parte que deverão sofrer, segundo as suas obras. E isso foi escrito na frente de seus nomes no livro da morte. Satanás e seus anjos também foram julgados por Jesus e os santos. O castigo de Satanás deveria ser muito maior do que o ataques que ele havia enganado. Seu sofrimento excederia ao deles, a ponto de não haver comparação. Depois que todos aqueles que foram iludidos por ele pereceram, Satanás deverá ainda viver e sofrer muito mais. Depois se concluiu o juízo dos ímpios. No fim dos 1000 anos, Jesus deixou a cidade e os santos, bem como um cortejo do exército angelical, o acompanharam. Jesus desceu sobre uma grande montanha, a qual se partiu no momento em que seus pés a tocaram, formando uma grande planície. Então olhamos para cima e vimos a grande e bela cidade, com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Exclamamos: a cidade,
a grande cidade vem descendo de Deus do céu, e ela desceu em todo o seu esplendor e deslumbrante glória e fixou-se na grande planície que Jesus havia preparado para ela. Que coisa linda, irmãos! Em meios a tantas coisas horríveis que vão acontecer na breve volta de Jesus, né? Quando Jesus estiver voltando, quando Jesus sair do lugar santíssimo, onde as pragas estarão caindo nesse momento, aonde a porta da graça estará fechada, tantas coisas ruins vão acontecer sim nesse momento, mas a glória virá, a cidade santa virá, e Jesus estará vindo para nos resgatar. Então, em meio a tantas desgraças que irá acontecer, Jesus estará voltando nesse momento. E é por isso, irmãos, que nós temos que levantar a cabeça nesse momento e louvar a Deus, porque Ele está voltando. Queridos, gostaria de ler aqui Apocalipse 26, que diz assim: felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Então, o conceito do milênio aqui, irmãos, na palavra de Deus, é bíblico. Então, quando Jesus voltar, nós vamos para o céu, os salvos, e vamos reinar com Ele durante 1000 anos. Estaremos no céu reinando, julgando os mortos, os ímpios, junto com Jesus, né? Nós vamos estar lá, irmãos, saber por que o meu ente querido não veio, por que aquele amigo não veio. Então, nesse momento, Jesus vai mostrar para nós tudo o que aconteceu, tudo que essa pessoa, esse ente querido meu fez para que ele não está no céu. Então, nesse momento, vai ser um momento assim, da gente conhecer o céu, da gente ficar perto de Jesus, conhecer os anjos, conversar com os nossos anjos da guarda, né? Porque nós temos os anjos da guarda. Então, nós vamos conversar, conhecer Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, que já está lá, né? Então, vai ser maravilhoso. Então, vai ser esse momento, né? Louvar a Deus, conhecer o coral de Deus, como que os anjos louvam a Deus. Nós vamos estudar a palavra de Deus, coisas, irmãos, que a gente lê hoje que passa batido. E lá no céu, Jesus vai mostrar para nós. Eu fico pensando, né, irmãos, hoje a confusão está tão grande, biblicamente falando, cada um fala uma coisa, que às vezes a gente até cata em meio ao engano. E lá no céu, tudo vai ser esclarecido. Tudo. É por isso que eu falo para vocês, não acredita em mim. Talvez eu possa estar pregando algo errado. Mas se eu for salvo, quando eu chegar no céu, Jesus vai mostrar, meu filho, ó, quando você pregava isso, não era bem isso. Na verdade é isso. Aí eu vou olhar, nossa, é verdade. Porque até então lá, irmãos, não tem engano. Lá nós vamos estar com a nossa mente funcionando perfeitamente, porque nós seremos transformados, nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos ser perfeitos. A nossa intelectualidade vai ser 100%, entende? Às vezes eu creio sim, irmãos, que muitas vezes a gente não consegue entender a palavra de Deus também, né? Pela nossa capacidade de intelecto, né? Nós somos tão falhos e pecadores. Claro que o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender, mas hoje em dia, de uma certa forma, é mais complicado. A gente não está evoluindo, nós estamos involuindo, estamos cada vez piores. Então, irmãos, o conceito do milênio, vocês viram, né? O conceito, ele existe. Então, eu gostaria de ler aqui para vocês agora, Apocalipse 20, né? O que os salvos farão no céu durante esse período. Já falei algumas coisinhas, mas
gostaria de ler aqui na palavra de Deus. Apocalipse 24 diz assim: Em seguida vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar, que foi o que eu disse. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque havia anunciado a mensagem de Deus, os mártires, e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado a besta, e nem a sua imagem, nem tinha recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que interessante. Então esse é um dos pontos, né? Nós estaremos lá também para julgar. Julgar quem? As pessoas que estão mortas, os ímpios. Elas já estarão julgadas. Nós vamos apenas, irmãos, nós vamos apenas saber o porquê que elas não foram para o céu. Às vezes pode ser um primo meu, um irmão, um pai, uma mãe. E vamos supor que eu fui salvo. Eu vou querer saber por que eles não foram salvos. O que aconteceu no decorrer da caminhada deles. E aí Jesus vai mostrar que é o julgamento comprobatório que nós falamos, que nós pregamos, né, de comprovação. Então, irmãos, uma parte muito interessante aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que diz assim, ó: Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado a besta, elas estão no céu. Por que elas estão no céu? Porque elas não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem tinha recebido o seu sinal na testa e na mão. E eu fico pensando, né? O que é isso? O que é essa besta? Quem é essa besta? Quem é essa imagem? Que sinal é esse? Quando a gente vai para Apocalipse 13, meus irmãos, Apocalipse 13, 14, né? Apocalipse 14, a partir do versículo 9, que diz assim: Um terceiro anjo seguiu o segundo, que é a mensagem dos 3 anjos, a mensagem mais poderosa que será pregada agora nos últimos dias. Vai ser essa mensagem de Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Existe um povo na terra, um remanescente que fala em Apocalipse. É esse povo que vai pregar essa última mensagem que precisa ser pregada. Já deveria estar sendo pregado? Sim, mas chegará o momento certo também de ser pregado com muito poder. Quando chegará, irmãos, quando chegar o decreto dominical, onde o papado, a igreja romana, estará impondo ao mundo a observar um dia que não é bíblico. Mas vocês entenderão mais sobre isso quando esse dia chegar, né? Se vocês buscarem mais sobre isso, estudarem mais sobre isso, vocês vão entender. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: Aqueles que adorarem a besta. Quem é a besta? O papado. E a sua imagem. O que é a imagem? É a união das igrejas, o ecumenismo. E receberem o sinal. Que sinal é esse? O domingo. Eu não tenho tempo aqui para entrar em detalhes, tá, irmãos? Eu posso até indicar aqui para vocês, busquem no YouTube um canal da Bíblia Fácil. Tá lá, digita lá, Bíblia Fácil Apocalipse, capítulo 13, e vocês vão ver vários estudos ali, tá bom? Sinal, na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro. A taça
do seu furor, sem misericórdia, que vai ser as sete últimas pragas. Essa ira de Deus que Deus vai derramar, irmãos, que eu já falei aqui um pouquinho para vocês sobre as 7 pragas, essa ira que vai ser derramada puro, sem misericórdia, vai ser as 7 pragas. É por isso que o espírito de profecia, quando a Ellen White teve essa visão, ela pediu para o anjo tirar essa visão, que ela não aguentava mais de ver, de tantos horrores que estavam acontecendo com as 7 pragas. Terrível, irmãos. Só para vocês terem uma base. O dilúvio, quando o dilúvio caiu, teve misericórdia. E o dilúvio foi tão terrível, que Satanás temeu pela vida dele. Aí eu te pergunto, Satanás podia morrer afogado? Claro que não. E mesmo assim ele temeu, de tão poderoso que foi o dilúvio. E foi com misericórdia. Agora, nas 7 últimas pragas, quem adorar a besta, a sua imagem, o seu sinal, receberá as 7 últimas pragas, a ira de Deus, que é derramado puro, sem misericórdia. Então, meus queridos, isso me faz pensar numa coisa. Se esforce, estuda a Bíblia, se entregue a Jesus, converse com Jesus, fale com Ele. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou tão perdido, eu não sei mais em quem acreditar. Senhor, me mostre a verdade. Irmãos, eu estou vendo muita coisa acontecer, questão de profecias e tudo mais. Jesus nunca esteve tão próximo de voltar a essa terra como agora. Não vacile. Não vacile. Não perca o seu tempo mais com coisas fúteis da vida. Estude a Bíblia. Não marque bobeira. Não brinque com a sua salvação. Não brinque. Bom, meus queridos, eu gostaria de ler aqui agora 1 Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios 6, 2 e 3. 1 Coríntios 6, 2 e 3 diz assim: Será que vocês não sabem que os santos de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Que anjos? Os anjos caídos, Satanás e seus anjos, que são os demônios. Muito mais, então, devemos julgar as coisas dessa vida. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo que quando nós estivermos no céu, nós faremos parte desse julgamento. Nós estaremos ali presenciando. Como eu disse, é um julgamento que já está julgado. Por isso que Jesus volta e condena uns e salva outros. Isso quer dizer o quê? Que o julgamento já foi. Nós estaremos ali apenas para saber o porquê que um ente querido meu não foi. Tá bom? Então, meus queridos, antes do milênio e da segunda vinda ocorrerá o julgamento investigativo. Antes do milênio, para definir de acordo com a aceitação ou a rejeição da graça, quem estará salvo ou perdido. Então, antes do milênio tem o julgamento investigativo que está acontecendo agora. Jesus está lá vendo o que está acontecendo com o ser humano. Aquela pessoa que está lutando para ser salva e aquela pessoa que está nem aí, não quer saber de Bíblia, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, ou às vezes até quer, mas do seu jeito, que é um outro ponto errado também, que é onde entra lá Mateus 7, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus.
e não a minha vontade. Então hoje, irmãos, infelizmente, existem muitos cristãos que batem no peito e falam que é cristão, mas vive o seu jeito, não o jeito de Deus. Então isso também é errado. Então nesse momento está acontecendo o juízo investigativo. Jesus está lá no lugar santíssimo, intercedendo por nós e também julgando quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, quem quer ser salvo e quem não quer ser salvo, certo? Quem estará sendo perdido? Durante o milênio ocorrerá o julgamento comprobatório, que eu falei para vocês, né? Com o propósito de responder a quaisquer dúvidas do justo sobre a razão pela qual os ímpios se perderam. Então a gente vai estar lá para saber o porquê que aquele ente querido meu não está no céu. Segundo, confirmar o julgamento de Satanás e dos anjos caídos. Nós vamos estar lá para saber o porquê que Satanás e seus anjos eles estão condenados. Vindicar o caráter de Deus. 3. Vindicar o caráter de Deus. Nesse período, os justos desfrutarão de tudo, o que a divindade tem preparado para eles no céu. Então, terceiro ponto, nós vamos olhar para o Senhor e vamos falar: Senhor, o Senhor foi justo para condenar aqueles e salvar aqueles. O Senhor foi justo. Então é por isso que nós vamos fazer parte desse julgamento, para que fique tudo às claras, entendeu, irmãos? Tudo às claras, para que Deus não seja injusto, para que Ele mostre ao universo de que o que Ele está fazendo em questão de julgamento, Ele está fazendo justamente, Ele está sendo justo. Queridos, eu gostaria de ler em Jeremias 4:23 para vocês verem o que eu já li no Espírito de Profecia, como ficará a terra, né? A palavra fala sobre isso. Então vamos lá para Jeremias 4:23, 26, depois 25, 33. Diz assim, ó: Então olhei, a terra era vazia, sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas, e elas estavam tremendo, e os montes balançavam para lá e para cá. Vi que não havia ninguém, e que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto, e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus, por causa do seu grande furor. A terra vai estar completamente destruída, meus amigos. Destruída. Aí eu gostaria de ler aqui 25:33. Jeremias 25:33. Quando fala aqui, viu, irmãos, e que até os passarinhos tinham fugido, é porque eu acredito que essa visão aqui, tá? É porque não vai ter nenhum ser vivente nesse período de 1000 anos. Eu acredito que essa visão aqui foi bem no comecinho, aonde ainda alguns animais estavam vivos, mas eles morrerão, porque não vai ter comida, não vai ter mantimento, a terra vai estar destruída. Então quando fala dos passarinhos ali, os passarinhos tinham fugido, é porque eu acredito que a visão foi no comecinho, né, dos acontecimentos. Bom, enfim. Jeremias 25:33 diz assim, meus irmãos: Naquele dia, os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos, nem sepultados. Ficarão largados no chão como esterco. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus volta, primeiro com a sua glória, ele vai matar todos os ímpios. É por isso que quando Jesus volta, os salvos eles têm que ser transformados. Eles vão ser transformados. Nós vamos estudar isso no estudo da morte. Eles vão ser transformados porque a glória de Deus mata o pecador, mata as pessoas ímpias.
E a glorificação nada mais é do que tirar o pecado de nós. Olha que interessante. É por isso que nós não vamos morrer com a glória de Deus, mas os ímpios sim. Mas o decorrer aqui também é por causa das 7 últimas pragas. Então por que os corpos deles não serão recolhidos? Porque não vai ter ninguém vivo na terra. Quando Jesus voltar, os mortos, os ímpios vão morrer, os salvos vão ser levados nas nuvens com Jesus, porque Jesus vai estar nas nuvens, e aí nós vamos voltar para o céu. E Satanás ficará vagando aqui nessa terra, vendo e refletindo tudo o que ele fez, a desgraça que ele fez nessa terra. Certo, meus queridos? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui sobre isso. Em Apocalipse 20, 1 e 3, olha o que diz sobre Satanás. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo, que é a própria terra, e uma corrente pesada. Ele agarrou Satanás, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo, na terra, e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Então o anjo desce, acorrenta Satanás para que ele não engane mais as nações. Opa, mas peraí, Júlio, não vai estar todo mundo morto? É exatamente isso. Ele não vai enganar porque vai estar todo mundo morto. Então isso aqui é simbólico, quando fala de colocar uma corrente nele, não é literal, é simbólico. É corrente, está preso por quê? Porque ele não tem mais a quem enganar. Entende, irmãos? Então ele vai estar vagando aqui na terra. Existe um outro texto aqui, deixa eu ver se eu acho, o que fala que na hora que ele é solto, ele começa a enganar de novo. Mas por quê? Porque quando Jesus volta na terceira vez, onde nós estaremos juntos já com Jesus, para morar nesse planeta, porque aqui vai ser a nossa morada, o que acontece? A segunda ressurreição. Que a Bíblia fala, né? Felizes aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então todo mundo que está morrendo aí, ó, em Cristo, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar pela segunda vez. Agora, quando Jesus voltar pela terceira vez, os ímpios vão ressuscitar. Maldito aquele que faz parte da segunda ressurreição. E quando eles forem ressuscitados, irmãos, Satanás, ele é solto. Por que ele é solto? Porque agora ele pode sair para enganar de novo. E ele vai sair para enganar, para invadir a cidade santa que estará descendo do céu. Mas vamos ver isso na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Apocalipse 20, a partir do versículo 7. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar o povo de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos da areia da praia do mar. Por quê? Se a gente volta aqui 2 versículos, ó, versículo 5, diz assim: os outros mortos não tornarão a viver até que os 1000 anos terminem. Depois que terminar, eles vão ser ressuscitados de novo. Felizes e abençoadas pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição. As pessoas que estão morrendo hoje, então, a hora que Jesus voltar, estiver voltando nas nuvens já, ele vai dar a ordem de comando e os mortos vão ressuscitar. Os que morreram em Cristo, primeira ressurreição. Pois a segunda morte, a segunda ressurreição não tem poder sobre elas. E aí quando vier a segunda ressurreição, vem o versículo 7, Satanás será solto para fazer guerra contra essa cidade santa que estará descendo do céu, que fala aí em Apocalipse 21, né? Então vinha um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada de pedras, vinha enfeitada
e preparada, vestida como uma noiva e tal. Então, quando acabar o milênio, Jesus estará voltando pela terceira vez, essa cidade santa estará vindo com ele e nós estaremos junto ali. E é nesse momento que Satanás é solto e os mortos que não morreram em Cristo serão ressuscitados. E é por isso que Satanás é solto, para enganar ainda mais essas pessoas, para tentar invadir essa cidade. Mas o que fala a Bíblia? Quando eles tentarem invadir. Vamos aqui para o estudo. Então tá aqui, Apocalipse 29. O que acontecerá quando Satanás, seus anjos e as pessoas que ressuscitaram tentarem invadir a cidade santa? Diz assim: eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, a cidade santa. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os haviam enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Esse tormento, viu, irmãos, de dia e de noite por toda a eternidade, é a expressão enquanto existir a matéria. Enquanto existir a matéria, estará sendo queimado a matéria, mas quando essa matéria ela acabar, o fogo apaga. É que nem fala de Sodoma e Gomorra, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que está em Judas. Só para vocês entenderem o que é esse fogo eterno, tá bom? Deixa eu ver aqui, acho que está em Judas. Olha que interessante. Judas 1,7 diz assim, lembrem dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Então o que acontece, irmãos? Está pegando esse fogo até hoje em Sodoma e Gomorra, que nem existe mais? O fogo está lá queimando até hoje, porque o que está dizendo fogo eterno. Então a essência é, enquanto existir matéria, o fogo estará ali, queimando. Mas a hora que acabar a matéria, o fogo se apaga. E o que acontece? Eterno nas consequências. Isso nunca mais vai acontecer. Sodoma e Gomorra nunca mais vai existir. Quando fala lá em Apocalipse que Satanás, o falso profeta, será jogado no lago de fogo e será queimado por toda a eternidade, dia e noite, é que não vai ser queimado por toda a eternidade, vai ser queimado até a matéria se apagar. Aqui em Mateus 25:41 também fala sobre o fogo eterno. Olha que interessante. Deus, depois, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então aqui também fala do fogo eterno. Então não vai ser um tormento eterno, irmãos, que hoje é muito pregado por aí. Você imagina, irmãos, estar no céu ali, desfrutando de toda a beleza, de toda a glória, de todo o amor, de todo o prazer que o céu vai nos dar, e você saber que o seu filho que não foi para o céu está queimando no fogo eterno, está ali queimando. Eu fico pensando, aonde está o amor de Deus nisso? Porque o céu tem que ser um lugar de paz. Queira ou não queira, irmãos, nós vamos estar no céu, mas ainda nós vamos ter sentimento. Certo? Um filho meu se perdeu, eu vou lá para o julgamento. Deus vai mostrar, Júlio, seu filho, sua filha não veio por causa disso. Eu vou entender. Porque o céu é um lugar de felicidade, de alegria, de paz e de amor. Mas imagina se existisse um fogo eterno. Eu saber que o meu filho, a minha filha está queimando num fogo eterno, isso não faz sentido. Se você for parar para pensar num amor de um Deus santo e puro. Então, se a gente pega a ilustração
lá de Sodoma e Gomorra, aqui de Judas, que eu acabei de ler para vocês, o fogo lá eterno não está queimando até hoje. Então isso nos faz pensar que é dessa forma. Estará queimando até a matéria acabar. Porque, irmãos, nós, quando a cidade santa vier, aonde nós vamos morar? Aqui na terra. Então quer dizer, nós vamos estar morando aqui na terra, mas vai ter um lugarzinho aqui que vai estar ali o fogo, o enxofre, todo mundo, os ímpios, vai estar todo mundo ali pecando, queimando. E a gente morando aqui junto, não faz sentido. Não faz sentido, entende? Porque quando o fogo apagar, irmãos, o que vai acontecer? Jesus vai restaurar o planeta Terra. O Espírito de Profecia fala que muito mais lindo de como era no Éden. Vai ser maravilhoso, vai ser esplêndido. Então não vai haver espaço para um fogo eterno, para o pecado ainda. Então quer dizer que o pecado ainda vai estar ali existindo? Porque eles vão estar queimando ali. Isso quer dizer que o pecado não acabou, está ali, está sendo queimado. Não, o pecado não existirá mais. A Bíblia fala sobre isso. Olha só o que a Bíblia fala. Apocalipse 21, versículo 3. Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles. Deus vai morar aqui. Louvado seja Deus. Que maravilha. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Quer dizer, o povo que está lá no fogo, eles estão sentindo dor. Só que a Bíblia está falando que não vai existir mais dor. Nem dor. As coisas velhas já passaram. Entendeu, irmãos? A essência, a questão que a Bíblia fala do fogo eterno, se a gente pega o pressuposto lá de Judas, de Sodoma e Gomorra. Tá bom? Bom, irmãos, eu gostaria de terminar com um versículo aqui, de Apocalipse 22, versículo 7, que diz assim: escutem, diz Jesus, eu venho logo, felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Irmãos, não marque bobeira, se arrependa, se entregue a Jesus. Como eu disse, converse com Ele. Se para você é difícil entender algumas coisas, converse com Ele. Fale para que Ele te ajude a entender as verdades bíblicas, o que é verdade hoje em dia, o que não é. Amigos, não percam tempo. Não jogue o seu precioso tempo no lago de fogo. Se volte para Cristo. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Deixe Ele ser o Senhor da sua televisão, da sua geladeira, das suas músicas, da sua roupa, da sua vida. Como eu disse, irmãos, Jesus nunca esteve tão próximo para voltar a essa terra como agora. Se prepare. Vamos fazer parte desse milênio que vai se iniciar, creio eu, em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. Vamos fazer parte, junto com Jesus e os seus anjos, lá no céu, quando Jesus voltar. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Qualquer dúvida, deixa o telefone aqui. E qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para mim. A gente vai conversar sobre o assunto, tá bom? Que Deus os abençoe.